Olá, bom dia. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O governo lança hoje, em cerimônia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, um novo programa de aceleração do crescimento. A iniciativa vai contemplar projetos em 7 áreas e o governo prevê investir 60 bilhões por ano. O novo programa de aceleração do crescimento deve retomar as obras paradas, acelerar as obras em andamento e fazer novos empreendimentos. A iniciativa prevê o gasto de 60 bilhões de reais em investimentos federais por ano e é dividida em 7 grandes áreas: transporte, infraestrutura urbana, água para todos, inclusão digital e conectividade, transição e segurança energética, infraestrutura social e defesa. O recurso previsto para investimento anual na nova rodada é pouco mais de 11 vezes a mais que o anterior. No novo PAC, além dos recursos do Orçamento da União, parlamentares que participaram de reuniões para discutir o programa afirmam que o Planalto planeja somar investimentos da Petrobras e de parcerias público-privadas. Com a estatal investindo cerca de 300 bilhões de reais em 4 anos, somados ao aporte privado, o total investido no programa pode alcançar a marca de 1 trilhão de reais até 2026. A Polícia Federal cumpriu hoje 4 mandados de busca e apreensão em uma operação de combate a crimes de peculato e lavagem de dinheiro ligada ao caso das joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro de governos estrangeiros. O general Mauro César Lorena Cid, pai do ex-agente de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, o tenente do Exército Osmar Crivaletti e o advogado Frederic Vassef são alvos da operação. E olha só, 4 em cada 10 brasileiros consideram o transporte público ruim ou péssimo. A conclusão é de uma pesquisa da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. O levantamento sobre utilização dos meios de transporte e mobilidade urbana no país foi realizado exclusivamente com moradores de cidades com mais de 250 mil habitantes. E os piores resultados foram verificados nos municípios com mais moradores, entre 500 mil e 1 milhão. O estudo mostra que 43% dos moradores dos principais centros urbanos do país consideram o transporte público ruim ou péssimo. E as avaliações mais negativas foram verificadas entre os moradores das regiões Norte e Centro-Oeste, onde 55% das pessoas criticaram o transporte, enquanto no Sul apenas 18% classificaram o transporte como ruim. Esses resultados foram divulgados agora, mas o estudo foi realizado em abril desse ano, com uma amostra da população economicamente ativa de todo o país. E nos destaques internacionais, o funeral do candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, morto em um atentado, vai ser realizado hoje e será aberto ao público. O crime mudou o cenário político do país, que vai às urnas já no próximo dia 20 deste mês. Fernando Villavicencio estava em segundo lugar nas intenções de voto. O político, que já foi jornalista, criticava a corrupção e o crime organizado. A facção criminosa Los Lobos desmentiu a autoria do ataque depois de um vídeo com os supostos integrantes do grupo circular na internet. Até agora, 6 pessoas foram presas suspeitas de estarem envolvidas com o crime. E, de acordo com a Procuradoria-Geral do Equador, um suspeito morreu. O presidente do Equador, Guilherme Lasso, decretou estado de exceção no país e confirmou que o FBI investigará o crime. Uma convocação feita no TikTok para roubar uma loja em Londres causou distúrbios e levou à detenção de 9 pessoas. Centenas de pessoas se reuniram em frente à JD Sports, da Oxford Street, a rua comercial mais movimentada da Europa, após publicações no Snapchat e no TikTok que incitavam a participação no roubo na tarde de quarta-feira. Vários estabelecimentos fecharam suas portas com clientes em seu interior.
houve confrontos com policiais e dezenas de ordens de prisão foram emitidas. A polícia alertou que haveria uma grande mobilização na região após especulações na internet sobre a possibilidade de cometer o crime. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, pediu que os londrinos não reajam às convocações absurdas que circulam no TikTok. Os incêndios florestais que atingiram a ilha de Maui, no Havaí, mataram pelo menos 55 pessoas e deixaram centenas de desaparecidos. Segundo autoridades locais, as regiões afetadas levarão muitos anos para serem reconstruídas e precisarão de bilhões de dólares. A tragédia do incêndio florestal no Havaí deixou dezenas de mortos e autoridades temem que o número ainda cresça. As chamas consumiram mais de 800 hectares de terra em 2 ilhas e forçaram a retirada de milhares de pessoas, algumas das quais tiveram que se lançar no mar para se proteger do fogo. O governador do estado, Josh Green, afirmou que milhares de moradores perderam suas casas e que trabalha para abrigá-las. Preciso explicar alguns pontos que vamos precisar para abrigar milhares de pessoas. É a nossa intenção buscar inicialmente 2.000 quartos, para que possamos conseguir moradia para as pessoas, o que significa acionar todos os nossos hotéis. Vamos pedir às pessoas que aluguem os quartos extras nas suas casas. Os incêndios começaram na madrugada de terça-feira e a rápida propagação colocou em risco casas, empresas e serviços públicos. Mais de 35.000 pessoas foram afetadas na ilha de Maui, onde o fogo devastou 80% da cidade de Lahaina. Também foram declarados incêndios na Ilha Grande do Havaí, mas as autoridades informaram na quinta-feira que a situação estava sob controle. O presidente americano Joe Biden declarou estado de catástrofe natural no Havaí, o que permitirá colocar recursos federais à disposição dos afetados no condado de Maui. Autoridades japonesas vão limitar neste final de semana o número de pessoas que vão poder visitar o Monte Fuji, uma medida considerada inédita. Muitos caminham pelas encostas à noite para assistir ao nascer do sol. Para os próximos dias, são esperadas grandes aglomerações, tanto de japoneses de férias quanto de turistas estrangeiros, que retornam ao país depois da suspensão das restrições relacionadas à pandemia de Covid-19. Ainda há a possibilidade de um número extra de visitantes devido ao 10º aniversário da inscrição do Monte Fuji como Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. Autoridades locais declararam que as medidas previstas não vão resultar na proibição total do acesso, apenas se trata de guiar os visitantes pelas trilhas. Como parte dessa política, a polícia local vai ser alertada e solicitada a intervir se as trilhas estiverem muito movimentadas, o que pode aumentar o risco de deslizamento de rochas. No mês passado, quase 65.000 pessoas foram ao Monte Fuji, um aumento de aproximadamente 17% em relação ao fluxo de antes da pandemia. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Nós voltamos daqui a pouco no Jornal da 13h com mais notícias do Brasil e do mundo. Bom dia para você e até mais!